Um novo caso de sequestro em ônibus levou medo ao Rio de Janeiro essa semana. 16 passageiros foram mantidos sob a mira de uma arma por 3 horas. O sequestrador já era condenado pela justiça e deveria estar sendo rastreado por uma tornozeleira eletrônica. O Domingo Espetacular ouviu o relato das vítimas e traz imagens inéditas. Um sequestro em andamento, dentro de um ônibus. 16 pessoas ameaçadas por um homem armado. Em fuga, ele atira várias vezes. 2 passageiros são atingidos. Ele ainda estava lúcido, pedindo pelo amor de Deus que ele não morresse. Os disparos provocaram uma onda de terror num dos pontos de maior movimento no Rio, o terminal rodoviário. Terça-feira, 12 de março, uma tarde tranquila, até este homem parar o país por 3 horas. Paulo Sérgio de Lima, de 29 anos. Tem 2 condenações, uma por homicídio em Minas Gerais e outra por roubo a ônibus no Rio de Janeiro. Aqui chegou a cumprir sentença na prisão e foi beneficiado pela progressão de regime com o uso de tornozeleira eletrônica, mas estava há 2 anos sem o equipamento. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que avisou por 6 vezes que o criminoso tinha violado o dispositivo. A Justiça abriu uma sindicância para apurar por que os avisos foram ignorados. Fora da cadeia, Paulo Sérgio continuou cometendo crimes e acreditou que estava jurado de morte. Discutiu e atirou num traficante da Rocinha depois que foi repreendido por roubar passageiros numa van. Pretendia se esconder na casa de familiares. Foi assim que decidiu pegar um ônibus na rodoviária. Nas imagens das câmeras de segurança, Paulo compra uma passagem no guichê. Na hora de pagar, puxa um maço de dinheiro, cerca de R$ 2.500 em notas baixas. O ônibus tinha como destino Juiz de Fora, em Minas Gerais, e chegou a sair da rodoviária. Rodou por cerca de 500 metros, mas por causa de uma falha mecânica precisou retornar. Já de volta, o motorista desceu para pedir ajuda. Só que o criminoso achou que tudo não passava de uma operação para prendê-lo. Atirou em um dos passageiros e sequestrou o ônibus. Ele estava com medo que pessoas voltadas, ligadas ao tráfico, estivessem observando, como também policiais. Eu estava viajando e atrapalhando os policiais. O motorista confere as passagens antes do embarque. Paulo comprou a poltrona 37, que fica no primeiro andar, mas decidiu ir para o segundo e sentou em frente à escada. O ônibus morreu, né? O motor morreu e aí o ar-condicionado, em consequência, foi desligado também. E nisso começou a ficar quente lá dentro. Várias pessoas do ônibus começaram a descer. Paulo volta para o ônibus e desconfia de alguns passageiros. Dá uma olhada para baixo para verificar quem é que está subindo. Quando ele constata que seria a pessoa na qual ele pensa que fosse um policial, ele faz menção de entregar a arma. Ele fala, toma. O Domingo Espetacular teve acesso ao depoimento do passageiro que recusou a arma. Ele disse que Paulo Sérgio insistiu. Foi aí que o criminoso decidiu reagir. Temendo pela sua integridade física e pelo que poderia vir a ocorrer, ele se joga da escada. Só que atrás dele estava o Bruno. E há um recuo. Nesse mesmo tempo, por volta de 2h57, é onde ele começa a efetuar os disparos do segundo andar em direção à plataforma. Paulo Sérgio fez 10 disparos. Um deles atingiu uma pessoa de raspão. O outro tiro feriu gravemente Bruno Lima da Costa, de 34 anos. Eu
olhei para cima, os estilhaços caindo, graças a Deus que eu tava de boné, porque senão tinha caído na minha cara. E eu olhei para cima assim e mais tiros saindo. Aí nisso eu só corri. Uma câmera de monitoramento registrou os primeiros socorros a Bruno, que foi atingido no tórax, e mais disparos em direção onde os funcionários e a vítima estavam. A menina da enfermagem pegou ele, botou na maca, mesmo assim o rapaz deu tiro de dentro do ônibus, quase pegou na gente novamente, pegou até lá no banheiro. Paulo fez 2 mulheres como escudo. São 3 horas da tarde quando o criminoso libera uma das passageiras e exige que a outra feche as cortinas. O Batalhão de Operações Especiais, o BOP, considerado a elite da PM, foi acionado. Ele não queria falar conosco, né? Essa era a dificuldade, muito medo, né? Muita tensão naquele momento. Durante as negociações, uma psicóloga traçou o perfil do criminoso. Uma situação criminoso comum, né? E que ele fez ali no início foi um quadro de reação aguda ao estresse. Atiradores de elite se posicionavam em pontos estratégicos. Enquanto tudo acontecia, um ônibus idêntico ao sequestrado, com 2 andares, como esse, só que vazio, era usado pelos agentes do BOP para analisar todas as circunstâncias. Onde estavam os reféns, o sequestrador, onde ficam as janelas, para poder ensaiar cada passo caso as negociações não fossem bem-sucedidas, fosse possível entrar em ação. Não foi preciso entrar. Os negociadores conseguiram fazer com que Paulo Sérgio se entregasse e não ferisse mais ninguém. 90% no nível de estatística, a ocorrência vai se resolver pela negociação. O episódio da rodoviária trouxe à tona outros 2 casos. O mais emblemático foi o sequestro do ônibus 174. A movimentação de um policial do BOP provocou a morte de uma refém. O criminoso Sandro Nascimento foi capturado e morreu asfixiado pelos PMs dentro do camburão antes mesmo de chegar à delegacia. Houve uma determinação por algumas autoridades, na época, acima do comando da PM, que não era para usar o sniper. 19 anos depois, outro sequestro, dessa vez na Ponte Rio-Niterói. Depois de 3 horas e meia de negociação, o criminoso foi atingido por tiros de atiradores de elite. Com Paulo Sérgio preso, a Polícia Civil assumiu o caso. Ele responde por tentativa de homicídio qualificado, por sequestro e por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com a numeração raspada. Por meio de nota, a rodoviária Novo Rio informou que não faz revista de passageiros porque os agentes que atuam no terminal não têm poder de polícia, mas mantém câmeras de monitoramento para ajudar na vigilância. Bruno Lima da Costa passou por uma cirurgia que retirou a bala alojada perto do coração e segue em estado grave. O estudante de engenharia tinha acabado de ser aprovado no concurso da Petrobras. Marcelo conseguiu voltar para Juiz de Fora no mesmo dia do sequestro. Eu percebi que eu não fui baleado por questão de 1 metro.